Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora mais um programa Radar. Hoje, dia 26/7/2018, 17 horas e 49 minutos. E eu trago aqui minhas impressões, opiniões e visão sobre o mercado, sempre compartilhadas com aqueles que seguem o nosso trabalho. Como nós atingimos 6 mil inscritos no YouTube, faremos 10 estudos seguindo os pedidos dos alunos, dos investidores, da galera que gosta do nosso trabalho. Ok? E eu convido a todos para assinarem Informe Cenário. É a forma de a gente se comunicar na parte da manhã. Eu distribuo o informe já desde 2014, há 4 anos, que atinge quase 90 mil pessoas. E ele traz sempre um pouco do mercado externo, commodities, fala um pouco de política também, porque está no nosso radar, aí sempre acompanhado de um estudo do Ibovespa. Ok? Convido a todos também que estão iniciando ou estejam no nível intermediário na Bolsa de Valores para participarem do treinamento gratuito Seja Bem-vindo à Bolsa, com qualidade digital de som e imagem, gravado em estúdio com edição. São 17 módulos, trazendo tudo aquilo que você precisa saber para entrar no mercado de renda variável, né? Uma porta de entrada, né, com explicações simples, sem linguagem técnica, de forma simplificada, trazendo para você aquilo que você precisa de fato saber, na minha visão. Gratuito. Esse curso era vendido no passado, quando eu palestrava na Expo Money. Eu fui palestrante do circuito durante 5 anos, tenho um recorde de palestras, eu tinha uma meta de 100 palestras. Quando eu atingi, eu encerrei a minha missão por ali. Meu último trabalho foi na Expo Money Belo Horizonte no ano de 2012, em outubro. E atualmente ele é gratuito, ele era em formato escrito, né? E hoje ele era feito através de projetor, nos hotéis e tal, presencial. Hoje ele é digitalizado, foi otimizado e está à sua disposição. Certo? Nós começamos, como sempre, pelas criptomoedas. Hoje um pregão light, como diria o poeta, com pouca oscilação. Então vamos aos gráficos aí para ver o que eles têm aí de informações para nós investidores. Ok, pessoal? Lembrando que na imersão dos dias 4 e 5 de setembro nós abordaremos criptomoedas também. Será um conteúdo bônus, ok? Então, nós temos o Bitcoin aqui na tela. Trabalha em leve alta. Eu acho o movimento natural, porque nós temos um ombro, cabeça-ombro invertido, rompido aqui na região de 6.800, 6.900, 6.850, vai. E aí o mercado subiu, fez uma correção aqui no tempo, né? 2 marobuzus de novo, sendo que o segundo é maior, repetiu o padrão. E eu vejo isso daqui novamente como uma correção no tempo. Está longe da média, o mercado trabalha 8.230, a média está 7.250, então é normal. Até uma correção um pouco mais aguda aqui não muda a trajetória, eu entenderia como sendo oportunidade. Mas, de repente, quem pegou aqui embaixo, de repente realizar a parte do lucro, pode ser uma alternativa. No caso do Bitcoin Cash, eu não acredito, por exemplo, o Bitcoin está mais forte, mas, por exemplo, que uma criptomoeda suba, outra não. Mas o Bitcoin Cash ele tem um sinal de topo duplo, que remete a um alvo aqui, a 661. Então, nesse caso, eu realizaria lucro pelo menos da metade, sendo bem sincero, pessoal. Agora, se romper aqui 880 e posteriormente 890, aí vai embora, né? Por isso que você faz o manejo com parte da posição. Você garante o lucro, se disparar você não está de fora, se voltar você tem margem para entrar de novo e melhorar teu preço médio na operação como um todo. No caso do Ethereum, eu estava observando hoje de manhã, estudando aqui, dando uma olhada nas criptomoedas, né? Eu acho que é possível traçar algo mais ou menos assim no Ethereum. Isso daqui é um triângulo, né? Então acho que a gente pode tomar essa figura como base. Ele não tem aquela compra empolgante. Para quem pegou um pouco mais baixo, eu também acho que poderia realizar uma parte do lucro.
30%, 40%. Aquela história, pessoal, a máxima dos últimos 3 pregões, ó, 484, 485, 484. É o ponto a ser rompido. Se romper, vai embora, talvez deixando para trás até essa linha. Então, é o caso de acompanhar. E o Ripple é a criptomoeda que menos me empolga. Ela tá xoxa aqui, como diria o pessoal no interior, né? Dá para traçar, de repente, alguma coisa parecida com Ether? É uma hipótese aqui, né? Será que faz sentido alguma coisa mais ou menos assim, né? Mais ou menos isso aqui, ó. Talvez, né? Aí nesse caso aqui não é exatamente um triângulo, tá mais para... Ou seria um triângulo descendente, uma mistura de triângulo descendente com triângulo simétrico. Mas é um padrão válido, não me empolga, sinceramente. Tem o esboço aqui de um fundo triplo, mas ainda precisaria de um candle de massa, aquele algo novo que eu falo, para empolgar. O Ripple é a única cripto que não acionou compra de fato. Ok? Aproveitando aqui o TradingView, vamos ao petróleo. Crude Oil na tela. O WTI. Nós traçamos um triângulo também no petróleo. Ele está rompendo, né? Eu até dizia para vocês que existe o mundo real e o mundo ideal, né? O mundo de Alice e o mundo de verdade na Bolsa de Valores. Porque pela teoria da análise técnica, o petróleo viria aqui, pelo menos aqui, a 63, 62. Ok? Eu não estou nem dizendo que ele não venha, mas seria o caminho teórico, porque você tem uma paulada, você tem uma contração para jogar o mercado abaixo e dar continuidade a esse padrão. Só que eu dizia para vocês que eu duvidava, por quê? Esses candles de alta, eles têm massa. Então, por exemplo, você pega os últimos 3 pregões, né? As mínimas e máximas são maiores que a sessão anterior. Então isso me faz crer que realmente essa linha vai ser rompida, assim como a média, e o petróleo vai fazer um movimento ascendente. Observando aqui o Brent, que é negociado em Londres, né? O Brent, na minha visão, ele deu compra quando ele rompeu este fundo, 72,49. E eu acho que ele deve romper a média de 21 e acima. A mesma coisa, mínimas e máximas mais altas sucessivamente. Ok? Aí o EWZ, hoje uma sessão bem baixista. Lembrando, pessoal, que o EWZ, eu até comentei com vocês, a gente tinha um alvo para julho em 36,58. Na melhor das hipóteses, fechamento do gap a 37,11. Depois o mercado foi a 37,21. Então, se a gente pegar uma conta rápida, 37,21, e dividir aqui quando ele fez a mínima aqui, né, por 30,98, está falando numa alta de 20%. Então, ontem realmente era o dia para realizar lucro. Longe de média, né? Então ele deve corrigir mais um pouco aqui depois da compra de novo. Ele deve se aproximar da média e tal. E demais aí a realização de lucros era ontem. Agora é ver até onde ele vai aqui para ver se dá uma outra oportunidade de entrada. Ok? Falando das bolsas de fora. O índice de Xangai teve queda de 0,74. O índice DAX na Alemanha forte alta 1,83. Então vamos dar uma olhada nos gráficos aqui. Então, Bolsa de Xangai. Aqui na tela. Um movimento normal. É até curioso, né, que a Bolsa de Xangai ela fez movimento forte dia 12. Depois ela demorou 1, 2, 3, 4, 5 pregões para devolver. Ela teve 3 soldados brancos aqui, eu vejo um movimento de correção normal para depois entrar a compra novamente, né? No caso do índice DAX, nós temos algo bastante importante, porque o mercado veio na média de 21, segurou de novo, ele
ele fica trabalhando no entorno aqui da média, mas nós temos um novo pivô de alta, uma vez que a máxima do dia 18 ela foi aqui rompida, fechou esse gap que eu tinha apontado como um imã para atrair os preços, deve vir aqui em cima para fechar esse outro na região de 13 mil pontos. Ok? Vamos estudar então as bolsas norte-americanas, né? S&P queda de 0,30, Dow Jones alta de 0,44, Nasdaq é 1,01. A queda do Facebook ontem, que chegou a cair 20% no aftermarket, derrubou o índice Nasdaq, que hoje colocou outras ações em terreno negativo. Então vamos ver aqui no gráfico o que essas bolsas têm aí para nos dizer. Então tem o Dow Jones, pessoal, alta de 0,44, o Dow Jones cumpriu essa simetria em V. Nós tínhamos uma outra resistência 24,449, rompeu. Então o próximo alvo fica aqui, ó, 25.800. Não descarta uma correção, né? São correções que fazem parte. O mercado de alta ele é definido pela própria teoria de Dow como topos e fundos ascendentes. Então, mas é o próximo alvo, uma correção talvez até aqui o 25.400, não é descartada, ou até o 25.450 aqui, algo do gênero, né? O S&P hoje ficou de lado, eu acho natural. O S&P não tem se distanciado muito da média, as bolsas americanas em geral, então movimento natural depois de uma Marubozu, movimento de descanso, ele deve ter aí continuidade de uma alta arrastada. Mas o que é importante saber, nada que comprometa, pelo menos no primeiro momento, o desenvolvimento aqui no Brasil. No caso olhando o índice Nasdaq, nem parece que caiu, né? A grande questão é que ontem teve uma Marubozu, fechou na máxima e hoje ele caiu 1% e veio aqui mais ou menos na base do Marubozu. Acho que olhando pelo gráfico, nada que, por exemplo, mude a tendência, um sinal de topo. Então, vejo continuidade da alta, mesmo que nós tenhamos correções. Observando aqui o Ibovespa, né? Nós ontem tivemos o rompimento. Eu até comentava no meu informe cenário hoje, né? Pessoal, uma baixa até 79.690. Até esse ponto aqui, ó, 79.490, ou até o 78.890, onde está a média de 5 e esse topo anterior, normal. Qual foi a mínima hoje? 79.080. Então, uma movimentação um volume alto, chama a atenção. Seria interessante que o mercado se mantivesse acima de 78.890 e da média de 5, né? Se ele penetrar essa região, teria suporte 78.520, né? Tá longe da média, deve ser algo, um movimento aqui para uma correção, para aproximar um pouco da média e depois o mercado voltar a um movimento altista, na minha opinião. Se a gente for observar aqui os estrangeiros no índice, né, eles continuam trabalhando na venda, começaram a semana com 103.739 contratos, foram a 102, 97.794, 92.661. Observando aqui a participação deles no mercado à vista, né? Até o dia 24, porque no de ontem nós não temos, tem delay de um dia. Então vejamos aqui. Continuam com um saldo muito bom, né? 76.084. 525 menos
71.021, 150. Então a gente está falando num saldo positivo no mês de 5.063.375.000. Então eles vêm dando sustentação à compra. Ok? E aí falando um pouco do índice futuro e depois do dólar. Então o INQ 18 teve uma queda de 0,78. O suporte imediato ele ficava na média de 5, que foi mínima do dia, né? E também no 79,685. O fato dele fechar acima de 79,685, na minha opinião, é positivo. Ele respeitou a boca do gap como suporte, não chegou a violar essa região. Está fechando acima do 79,685, fechando acima da máxima do dia 24 também, que foi 79,790. E o ponto alto seria o rompimento. Ele tem 3 resistências, né? Ele tem o 80,335, máxima da semana passada. Ele tem a máxima de hoje, 80.670, e de ontem, 80.715. Se esses pontos forem vencidos, ele tem parado em 81.650. Algo assim que me chama um pouquinho a atenção, que a gente tem que ficar atento no pregão de amanhã, é que, como pontos positivos, eu vejo o mercado colado na média e este candle aqui, que é um doji pernalta. Então, se o mercado romper a máxima dos doji pernalta 79.840, pô, professor, mas rompeu, fechou 79.850, mas isso foi leilão, rompeu por 10 pontos. Eu acho que ele volta aqui para as máximas mesmo. Por outro lado, ele chegou a perder, pelo menos no intraday, essa linha de tendência que guia os preços desde o dia 19, desde ali de 76 mil pontos. Então, amanhã teremos uma abertura enigmática, digamos assim. Ok? No caso do dólar, eu até comentava com os meus alunos hoje, o pessoal do meu grupo, que o dólar atingiu o objetivo da queda, né? Existia uma figura simétrica, o alvo dessa figura era este ponto aqui, que era o 3688, 3689, chegou a bater 3.690 e 500, foi a 2 pontinhos ali. E aí hoje ele já reagiu. Eu não acredito que seja uma reação para uma inflexão ou algo do gênero, mas tem espaço para um repique, né? Mas enfim, a queda, quem trabalhou vendido por causa deste triângulo aqui, do próprio oco, talvez ocos inclinados, objetivos não vão tão longe, enfim. Teoricamente, ontem encerrou a operação, sendo que no grupo nós estamos líquidos no caso, que fique bem claro. Ok? Pessoal, vou falar dos destaques do dia, depois eu parto pro... Eu vou fazer os ativos fixos primeiro hoje, e depois eu vou para os pedidos do YouTube, que serão 10 estudos. Ok? Um dos destaques do dia hoje vai ser a Ambev, saiu o balanço, né? A BEV3 subiu 5,13% hoje, ok? E eu vou falar da Via Varejo, também caiu 3,16%. Então vamos lá, destaques do dia aí na tela. O pessoal gostou do balanço da Ambev, né? Esse tipo de candle, ele é um caso sério. Por quê? Ele é muito provável aqui, se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria num candle, num gap de fuga. Um gap que inicia um movimento, talvez até de inflexão. Ok? Então, o ponto aqui é 19,37. O que a Ambev apresenta? Primeiro, forte volume, mostra convicção. Ela veio de um movimento de contração, isso daqui é um mastro bandeira, aqui em forma de flâmula, né? Existe um triângulo aqui, uma flâmula, e ela veio de uma região de fundo, então provavelmente é um gap de fuga. Se por acaso a ação voltar no 19,37 como pullback, eu vejo como oportunidade. Se fechar o back, se fechar o back é boa, se fechar o gap, aí melhor a oportunidade ainda, mas pelo jeito ela vai continuar um movimento ascendente. Via Varejo, antes de ver o gráfico, eu já entendo como correção normal. A Via Varejo tem uma simetria em V que raramente falha, tem volume nos dias que subiu. No mínimo, eu acho que ela testa aqui o 22,23, o 22,42, que é a fundo de janeiro. Então,
Pode corrigir até 19, por exemplo? Pode, mas aí seria oportunidade, sendo claro, objetivo e direto. Amanhã pode ter continuidade da correção? Pode, não muda em nada o movimento, por exemplo, da Via Varejo ou do mercado como um todo. Falando de Petrobras, pessoal, Petrobras é uma ação de fluxo, né? Mercado, geralmente ela não destoa, a não ser em casos esporádicos do mercado. Tem alvo até terça-feira que vem a R$ 21,00, 21,27, correção até a média de 5. Continuo acreditando nesse alvo aqui a ser cumprido. No caso da Vale 3, o mercado gostou do balanço. Volume muito forte, 2,9 bi. Pode ser um gap de fuga também. Nos próximos dias dirão, mas a inclinação realmente é de alta no papel. BBS3 correção, é o caso da Via Varejo. Putz, professor, pode vir até 38,32? Pode fechar gap aqui em 38,34? Pode, sem mudar em nada a tendência da ação. Para quem precisa completar lote, talvez seja a oportunidade. O que eu acho que a gente consegue fazer aqui... Será que dá para traçar uma linha de tendência? Alguma coisa mais ou menos assim? Dá, né? Podemos traçar. Talvez ela busque essa linha como suporte. No caso de Bradesco, uma alta forte, né? Uma alta forte é boa, uma baixa forte. Talvez faça mais sentido traçar algo mais ou menos assim, aqui em Bradesco. Né? Pode buscar essa reta também, como poderia vir nesse topo duplo aqui. Veja que esse ponto é importante, ó, vou até deixar aquele no gráfico, o 30 e 35. Então, na minha opinião, movimento de correção, né? Sem novidades. Pode ter uma sexta-feira de queda sem alterar em nada. O candle de hoje ele é importante, ele forma com o candle de ontem um engolfo. Então, né? Só que tem este ponto como suporte, tem esses dois candles como suporte, tem este candle aqui 30 e 15 como suporte, tem o fechamento do gap, tem média. Aí a movimentação normal aí de praxe de mercado dentro de uma tendência. No caso de Tube, eu vou traçar uma reta parecida aqui. Algo mais ou menos assim. Queda de 2,7. Tem a LTA, tem a região aqui de 45,12, 44,97, 45,14. Né? Então é isso. Acho que bancos passando por correção. Se der uma acelerada, gera oportunidade para quem precisa completar lote, ou vendeu e quer recomprar, ou para quem, de repente, aí ficou de fora. Eu acho que esse ponto vale a pena marcar. É o 46,23 aqui. Né? Então é isso aí. Então vamos comemorando 6 mil inscritos no canal. Fico feliz, nós começamos em setembro. Né? Quem sabe, né, quando a gente completar um ano de canal, não tenhamos 10 mil inscritos. Né? Eu tinha plano de ter 5 quando completasse um ano, no melhor, na melhor das hipóteses. Né? Então, já pensou? O que vier acima de 5 é lucro. Eu pensava em 1.000 visualizações por dia. Tem muitos, a nossa média é 2.300, 2.400. Tem dia que dá quase 3, então estamos aí no caminho. Então, vamos lá. Pedidos do YouTube aqui na tela. Falaremos de Fleury, WIS 3, PSACA 3, Guar 3, Grendene, Light, NEP 4, BAP 4, Reside 3. Tem um ativo aqui, mas eu não sei se é eu tento colocar ele na tela aqui, se não entrar, a gente vai de QGEP. Então vamos fazer a lista aqui, falar de Fleury primeiro. Faço aqui com muito prazer, muito feliz. E ontem eu errei o placar do jogo do Corinthians por pouco, hein? Falei 2-1 Corinthians meio incrédulo, foi 2-0. O Romero, o rei da arena, fez 2 gols.
Quando eu pego o Romero no Cartola, ele não pontua. Aí quando eu não pego, ele pontua. Quando eu pego o Cássio no Cartola, ele vai mal. Se bem que no jogo da volta da Copa eu tinha pego também, mas aí peguei contra o São Paulo, não peguei ontem. E aí peguei o Jonathan, saiu no primeiro tempo. É um caso sério. Mas eu peguei o Vitor do Atlético Mineiro, fiz 23,5 pontos só com ele. Tamo na luta aí, pessoal. Então, no caso de Fleury, pessoal, eu vejo o Fleury como uma situação de compra, né? Eu gosto de pegar o papel aqui no fundo, vocês sabem, mas é uma compra, né? Porque nós temos uma linha de tendência de baixa rompida, está acima de média de 21, e aparentemente é uma correção no tempo antes da continuidade da alta. É um ativo lento, tem que ter paciência, mas na minha opinião favorece plenamente a ponta compradora. Aí temos aí o IS3. Professor, a UI, se você tivesse um capital extra, tal, ela tá super barata, você compraria, encheria o carrinho dela? Putz, ela tava 22, agora vale 8. Não. Papel não me convence, pessoal. Tem essa ligação com a Caixa, tal, não me convence. Eu acho que é um grande mico, mas eu posso estar errado. Né? Se eu tivesse que fazer compra ou venda na ação, aquela história do meu gestor, essa aqui eu falaria, ó, vamos trocar de papel, porque não me convence. Ela ela rompeu uma LTB, mas ela não vai, o papel, enfim, eu não vejo, sabe, eu acho que ela entra no time daquela das formas. Pessoal, só que é o seguinte, se começar a desembarcar a grana de fora aqui, se hoje o Centrão formalizou apoio ao Alckmin, o DEM vai apoiar, então Rodrigo Maia não vai ser candidato. É aquela história, quase tudo sobe, mas aí se quase tudo sobe, você tem condições de colocar a grana numa ação com gráfico mais claro. Mas assim, se romper esse triângulo aqui e deixar para trás o 8,76, aí daria para pensar numa compra assim. Ok? Uma compra descontada. A gente não pode ter preconceitos com os papéis também. A EPSSA3... Porto Seguro. Aqui, pessoal, sendo frio e objetivo, o trade era o ombro, cabeça, ombro invertido. O objetivo foi alcançado, né? Então, você pega uma ação que o objetivo foi alcançado, você tem que deixar o papel descansar ou partir para outra. Então, o trade foi aqui, ó. Aí o camarada ele tem que ter o peito de entrar no início do movimento. Ou ele acredita nas técnicas ou ele não acredita. Ficar esperando a confirmação da confirmação fica complicado. Então, essa técnica aqui, ela é uma mistura de ombro, cabeça, ombro com simetria. Aquilo que eu brinco que é o foguete de alta. Por quê? É um oco invertido que tem alvo. No caso aqui, 47. Ela atingiu, esticou um pouco até essa resistência e já era. Ó. Tanto que você vê, atingiu o objetivo, a galera já realiza lucro. Então eu pensaria em compra perto da média de 21 somente. Agora, sinceramente, não. Aí tem Guar 3, que é a Guararapes. Né? Tem um bom volume. O papel me agrada. Se eu tivesse capital extra, eu digo para vocês que eu compraria. A impressão aqui é de um fundo bem consolidado, bateu. Pô, é fundo, subiu o volume, eu acho que a ação tem bom potencial. Sendo bem claro. Então seria aquela ação que se eu tivesse capital extra, principalmente visão de médio prazo como nós temos, eu entraria, sendo bem objetivo. Aí tem Grendene, GRND3, o quinto papel. Essa é uma ação que ela não vai... ela toca essa linha e ela volta. Né? Eu não gosto, por exemplo, não é o meu prato predileto, digamos assim, operar rompimento. Só que aqui ela tem o seguinte, primeiro, se ela perder essa linha de tendência de alta que eu acabei de traçar, o papel tende a derreter, mesmo que o mercado suba. Se o mercado corrigir um pouco mais, mais ainda. Essa ação eu só compraria rompimento. Eu tenho aqui o 862 e eu tenho aqui o 8,60. Então, acima
de 8,60 eu compraria. Porque aí ela levaria junto esses dois topos e a linha de tendência de baixa. Aí, mesmo você pagando mais caro, seria um trade mais seguro. Não é o que eu costumo fazer, mas para uma ação dessa natureza, nesse caso seria. Ok? Aí nós temos Light. Aí para falar, Light 3. A Light envolvida aí no noticiário, né? Vende, não vende. Essa história da CEMIG, leilão, comprador chinês, comprador da Europa. Ela caiu forte nos últimos 2 dias, só que o volume foi menor do que quando ela subiu. O que a gente pode fazer aqui é traçar a Fibonacci. Essas ações de energia têm sido um desafio operar, né? Traçar Fibo, pessoal. Tá na retração de 50% de Fibo, ó. Aqui 14,62. Aqui 11,10. Tem eventos praticamente binários. E é isso. É um trade de alto risco que pode trazer um bom retorno. Pode trazer. Ok? Aí temos mais 4 ações. 4 mais 4. INEP 4, depois BRAP 4. Que é Inepar. Ações com baixa liquidez, né? As ações com baixa liquidez, quando elas fazem esses movimentos, geralmente são movimentos orquestrados, para não falar uma palavra mais forte. Você vê que tem pico de volume, às vezes troca de mão, depois a ação volta. Esse padrão foi um mastro bandeira, mas assim, sei lá, pessoal, se você foi um gênio, tinha uma informação e comprou a 2,50, legal. Agora comprar aqui no topo, você vai pagar a conta. Então, essa que é a minha ideia. Simples assim. Isso daí é mais sorte, informação do que gráfico, do que fluxo, né? Aí tem BRAP, Reside. Aí tem a BRAP 4, vocês sabem que ela anda com a Vale, né? Ela tem um movimento ascendente, a Vale muitas vezes vai na contramão mesmo, a impressão que dá é que o dólar está impactando, é óbvio também, né? Ela exporta e tal, mas em outros momentos não foi tanto assim. É uma situação que, na minha opinião, favorece a compra. Eu acho que ela vem aqui nos 34,50, por aqui. Se a gente traçar aqui uma reta, né? Ela tem feito uma movimentação marota, digamos assim, mas favorecendo a compra. A Vale foi elevada, então acho que a tendência ela é de continuar subindo rumo a 34,50, talvez aí dentro do mês de agosto ainda. Aí tem a Reside 3. Que é a Rossi, né? A Rossi é um caso sério, né, pessoal? Se a gente pegar a ação, ó, ela saiu de janeiro de 2017, ela valia 2,70, ela foi a 11, né? Por isso que eu acho que às vezes vale a pena manter a JHSF, né? Pô, é 1/10 da carteira, né? A gente acertou, é o que eu falei, dos últimos 40 ativos que a gente operou, acertou praticamente todos, errou ela, a CEMIG saiu no 0 a 0, né? E agora a gente está com a carteira nova também, com uma boa expectativa. Isso eu falo das imersões anteriores, né? Novembro, dezembro e das outras 2 imersões que eu fiz com Infomoney ano passado. E é isso, eu não vejo compra, eu não compraria, sendo sincero. Eu acho que tem ações mais claras, não tem nenhum sinal, não está longe de média. Então, mas sei lá, é Rossi. O setor pode se recuperar, mas assim, se você me perguntar se tem um sinal fundamentalista, tipo múltiplos descontados, um fluxo endereçado ao papel ou gráfico, não. Então, daquilo que a gente usa, que é gráfico, fundamento e fluxo, não tem nada realmente, sendo bem sincero, que remeta a uma compra, inclusive tem perdido volume. Diferente de JHSF, por exemplo, que está extremamente barata e tem fluxo indo para o papel, né? Tem aumento de volume, aquela coisa toda. Então é diferente. Apesar de ter caído hoje. Ok? Então subiu com volume, caiu sem volume. Isso aqui é relativamente interessante. Ok?
E a última ação de hoje que eu vou abordar, esse código eu peguei do jeito que o aluno escreveu. Ele escreveu, é que às vezes tem papel que eu não conheço, eu vou tentar aqui, tá lá, EU LC3, esse papel não tem mesmo. EU LC3 não tem. Então deve ser EUK3. Acredito que seja, que é o Catex. Então, vamos de EUKTEX. Se não for, me corrige lá depois. Ó, a EUK3 nem tem liquidez, vamos dar uma olhada na EUK4. Ó, EUCL3, por exemplo, ó. Não tem também, ó. Então deve ser EUK mesmo. Só que a 3 não tem liquidez. Aí a 4 tem, mas é pouca liquidez. Esse tipo de ação, pessoal, é o último ativo que a gente estuda, para não ficar em cima do muro, como é que eu vejo esse tipo de situação? Né? Uma ação que negociou hoje R$200 mil. A ação, para não dar uma de politicamente correto, de conservador aqui, para ser um parceiro, para ser um camarada de vocês aí, falar a mesma língua porque nós somos traders. Então a ação, ela estava aqui 6,21, né? Isso em fevereiro. Agora ela está 3,58, ela está 50% mais barata. O fato de cair volume mostra que tem desinteresse pela ação. Então o que eu não faria nesse papel? Trabalhar short, alugar a ação e trabalhar vendido. Porque se ela perdeu 50% do valor, você pode tomar na cabeça, ter um short squeeze, que é o corner dos vendidos, coisa do gênero. O grande erro é que às vezes o camarada que vende perdas, ele quer um milagre, então ele aloca todo o capital dele num papel como esse. A ação já vem de baixo, ela derrete, ele entra na corrida dos ratos. Agora, por exemplo, se você pegou essa alta no índice, se você pegou de repente a baixa no dólar, se você está indo super bem na tua carteira, está com rendimento legal, você fala, putz, eu tenho uma pequena parte do meu capital para ir para o pau mesmo, eu compraria a EUCA. Tem aqui um ombro, cabeça a ombro meio maluco? Tem. Se eu for olhar aqui, parece um mastro bandeira aqui, apesar da bandeira estar um pouco mais longa que o normal, parece. Então, de repente, se você vem de uma situação como eu descrevi, né, você está no lucro, está bacana, está patrão aí, pode realmente fazer uma alocação arriscada, vai fundo no ativo. Essa que é a ideia, entendeu? Então, é dessa forma que eu vejo esse tipo de ação, esse tipo de situação, ok? Eu esqueci de falar da imersão, pessoal. A imersão vai ser dias 4 e 5 de setembro, vão ser os pregões ao vivo. Você ouve a minha voz, fala comigo pelo chat, opera comigo, a gente monta a carteira juntos. Para quem não puder acompanhar o dia inteiro, você consegue acompanhar por iPad, por celular, qualquer tipo de tablet, smartphone. A gravação fica por 1 ano, vai ter uma porrada de bônus, 30 dias do Cartezinha, depois se for assinar fica mais barato. 2 semanas no meu grupo, é bacana porque vai ser a época que vai preceder as eleições, a gente trabalhar em conjunto. E é isso. As matrículas serão abertas dia 14/8, no dia 13 vai ser só para a pré-lista, ok? Então só a pré-lista se matricula com condições, bônus especiais no dia 13, se restarem vagas, dia 14 a gente abre para o mercado. E além disso a pré-lista tem acesso a valores de primeiro lote. É só colocar nome e e-mail, você faz a sua pré-inscrição, tá com a vaga reservada. Fico grato pela audiência, saúde e paz a todos, bons estudos, pessoal, e amanhã estaremos, se Deus quiser, juntos no radar, ok? Valeu e até a próxima.